É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Depois da nossa tradicional abertura, quero dizer para você o seguinte: seja muito bem-vindo mesmo aqui ao nosso canal. A gente deu um tempo aí nas gravações de vídeo, as coisas foram ficando complicadas, o YouTube não ajuda os canais com temas como o nosso. Temas patrióticos, temas que são favoráveis ao Brasil, que são contra o globalismo, o socialismo barra comunismo. O YouTube realmente não ajuda e é por isso que eu quero contar com a sua força, com a sua audiência para compartilhar os nossos vídeos, as nossas lives, e cada vez mais eu quero pedir a você que tenha fé em Deus e não desanime, porque independente do que acontecer, eu acredito que Deus é conosco e no final nós iremos vencer. Bom, pessoal, tendo dito isso, quero convidar para vocês, amanhã tem uma live aqui no meu canal com meu amigo Isaac Granchelli, dos canais Isaac Granchelli, que fala sobre artes marciais, mas ali sobre karatê e também jiu-jitsu, as artes que ele pratica, e também do canal Soberania do Brasil, onde o próprio nome já diz quais são os temas, os assuntos ali do canal. Um canal realmente muito interessante. Vira e mexe eu tô por lá também, batendo um papo com o Isaac, conversando com o pessoal lá. E é muito legal. Convido a vocês conheçam o canal do Isaac. E amanhã eu não defini aqui ainda o horário direitinho. Depois eu vou ver se eu coloco aí para vocês. Mas na descrição aqui do vídeo, ou nos comentários fixados, alguma coisa assim. E até lá, eu peço a você aí, dá uma passadinha no canal do Isaac, conheça lá. Bom, gente, vamos para o assunto de hoje, que é um assunto importante, um assunto interessante. Eu sei que vocês já sabem do que o ministro Barroso falou. Abre aspas para o ministro Barroso. Perdeu Mané, não amola. Fecha aspas. Foi dito também pelo Randolph Rodrigues, que estava pegando ali, né, a fila para embarcar no aeroporto, para embarcar no avião, lá a fila lá no aeroporto, e uma mulher indagando ele ali perdeu a paciência e acabou dizendo para essa mulher também, abre aspas para ele lá, perdeu, mané, perdeu, parafraseando de certa forma ali, repetindo na verdade o que disse o ministro Barroso, fechando aspas aí pro Randolph Rodrigues, né? Ele que essa figura que sempre causa desconforto para as pessoas conservadoras, vamos dizer assim. Bom, pessoal, o que eu tô querendo mostrar para vocês com esse vídeo? Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui bem claro, de todas as formas possíveis e imagináveis, que esse vídeo não é de forma alguma incentivo à violência, atos violentos, antidemocráticos ou de qualquer monta que esteja fora da Constituição Federal Brasileira. Estão entendendo? A Constituição Federal Cidadã de 1988 não está sendo de forma alguma afrontada por este vídeo. O que eu estou dizendo aqui o que eu quero fazer aqui nesse vídeo é um alerta para o que pode acontecer se caso essas figuras públicas tão conhecidas, mas tão controversas, continuarem afrontando o povo brasileiro da forma que estão fazendo. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil já teve várias revoltas, revolta da vacina, revolta da chibata, canudos, movimentos como o tenentismo, Inconfidência Mineira, Revolução de 1930, né, a Revolução Paulista, lá pela Constituinte. Já tivemos várias revoltas aqui no Brasil. E a questão é o seguinte: os ministros do STF e as figuras públicas como o Randolph Rodrigues estão batendo pesado no povo brasileiro no que diz respeito a tentar achincalhar, tentar humilhar, tentar fazer com que o povo seja colocado debaixo da sola dos seus pés.
Aquele rapaz, se não me engano, lá nos Estados Unidos, chegou pro ministro Barroso e perguntou para ele educadamente, ministro Barroso, o senhor vai deixar o código-fonte vir à tona, ser revelado? O Brasil precisa saber disso, tal. O que o ministro respondeu para ele? Perdeu, mané, não amola. Isso é coisa de um ministro do STF, um dos tripés da democracia brasileira, falar? Obviamente que não, isso é um absurdo. Às vezes o pessoal pega no pé do Bolsonaro porque ele fala uma coisa ou outra assim de forma mais ríspida ou coisa e tal, fala uma bobagem ou outra. Isso que o ministro lá falou é muito mais grave. Primeiro que em países sérios, o pessoal do Poder Judiciário nem aparece. Fica na encolha, como diz o pessoal. Eles evitam ter redes sociais, justamente porque o Poder Judiciário ele tem que ser neutro e tem que demonstrar ser neutro. A nossa Corte Suprema já demonstrou por A mais B, mais C, mais D, mais o alfabeto inteiro, que está do lado do ex-presidente e atual presidente eleito pelas urnas eletrônicas, Luiz Inácio da Silva, o Lula. O que eu estou dizendo aqui para você com isso? Esse processo culminou em várias manifestações democráticas, perfeitas dentro da Constituição, válidas e que não estão sendo violentas. Olha o que eu estou falando, não estão sendo violentas. No começo até teve alguns fechamentos de rodovias e tal, mas aí o pessoal logo arrefeceu isso, para não dar margem à questão de alguém querer parar a manifestação, interromper a manifestação na canetada, por interromper o direito de ir e vir, aquela coisa. Então o pessoal arrefeceu desses bloqueios. As manifestações não tem depredação, não tem estátua pegando fogo, não tem pessoas sendo espancadas, não tem nada disso. Ah, mas lá nos Estados Unidos teve aquele ato lá do pessoal xingar os ministros e tal. Pessoal, democracia. Democracia não é só coisa boa, não. Nos Estados Unidos, faz parte da democracia você falar o que você pensa, inclusive com palavras pesadas em relação àquela pessoa. Quando você chega aqui no Brasil, a mente das pessoas já está tão aprisionada no que o STF criou que nós já achamos até que xingar o outro não é algo democrático. Mas na verdade não é exatamente isso. Você passar do limite e imputar ao outro uma coisa que ele não é, ou discriminar de alguma forma, já existe as leis para isso aqui no Brasil. Injúria, calúnia, difamação, tudo isso já está dentro do Código Penal brasileiro, dentro das 4 linhas da Constituição, já está tudo descrito lá. Não precisa inventar mais nada, como os nossos ministros têm feito. Lembrando que isso aqui não é uma crítica ao poder STF, porque o poder em si, a instituição em si, ela não comete crimes, mas sim as pessoas. O crime ele é pessoal, quem comete crime são pessoas e não objetos. Por exemplo, se alguém usou uma arma de fogo para cometer um assalto e matou a vítima, quem que é o culpado? A arma do assalto ou o assaltante? Obviamente que o assaltante aqui ele foi utilizado apenas como uma ferramenta para que ele fizesse a ação criminosa. Ele poderia fazer com a faca, utilizada para cortar batata, para cortar carne. Ele poderia utilizar um pedaço de pau, um porrete qualquer, uma pedra. As próprias mãos, de certa forma, poderiam ser utilizadas ali. Mas eu dei um exemplo aqui de um objeto qualquer justamente para poder corroborar com isso que eu estava falando anteriormente, que o objeto ele não é o culpado, mas sim aquele que está portando o objeto, assim como as instituições elas não são culpadas pelo que as pessoas fazem dentro da instituição, dentro das dependências da instituição. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Olha, graças a Deus o povo brasileiro é um povo pacífico.
Se fossem protestos na França, por exemplo, a gente já tem vários vídeos disso daí, não é de hoje. A gente sabe que o povo francês é um povo violento quando está protestando. Eles quebram mesmo, eles são brutos no negócio. Aí o pessoal, a Europa é muito mais civilizada, é sul-americano, é não sei o... Cara, a gente aqui tá dando um show de democracia, de paciência e de saber protestar de forma não violenta. Só que o que eu tô querendo alertar para vocês é, para partir desse ponto das manifestações legítimas e democráticas para uma coisa muito pior e muito mais, vamos dizer assim, forte do ponto de vista físico mesmo, é um pulo. Eu não desejo que nada disso aconteça, deixar bem claro. A você que está aí assistindo esse vídeo, eu peço para que não tome nenhuma atitude agressiva, que não deprede, não faça o que a esquerda costuma fazer, aqueles protestos terríveis que a esquerda faz, coisas que não devem ser repetidas, não faça isso. Mas eu quero dizer aqui um alerta para as autoridades, especialmente aquelas que estão no STF, sobretudo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não brinquem com a cara das pessoas. Não chame, não trate o brasileiro como um mané. Nós não somos manés. Nós somos o povo. Um povo honesto, um povo trabalhador, um povo muitas vezes achincalhado. Mas nós somos um povo cuja paciência tem limite. Ministro, somos nós que pagamos o seu salário, vocês trabalham para nós. Eu não estou aqui querendo incitar ninguém a fazer coisa nenhuma, deixe isso absurdamente claro aqui no vídeo. Não façam nada violento. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, estou alertando para o bem de vocês mesmos, para o nosso bem também, para o bem de todos, para o bem do Brasil, para o bem do mundo. Já que o Brasil é extremamente importante nas cadeias produtivas e econômicas do mundo inteiro nesse momento. Já há muito tempo, mas nesse momento isso é muito evidente. Por favor, deixem de tratar o povo brasileiro como imbecis, como manés, como se nós fôssemos inferiores a vocês. Não somos superiores a vocês, obviamente. Mas nós também não somos inferiores. Não podemos, não devemos aceitar ser tratados como capacho, como tapete, para que vocês digam esses absurdos contra o povo brasileiro. Mané, ministro. Do Randolph Rodrigues eu até entendo. Mas de um ministro do Supremo tratar o povo dessa maneira? Sinceramente, ministro, eu acredito que seria bom o senhor pedir desculpas ao povo brasileiro, mas como eu sei que isso não vai... Pedir desculpas não, pedir perdão ao povo brasileiro, mas como eu sei que isso não vai acontecer, então eu nem vou tocar mais nesse assunto. O que eu vou dizer é o seguinte: tomem cuidado, ministros do STF, toma cuidado, Suprema Corte, senhores togados, porque atitudes como essa poderiam desencadear uma possível, vamos dizer assim, revolta dos manés. Eu não vou dizer revolução dos manés, porque essa palavra revolução ela está muito atrelada às questões esquerdistas. Eu realmente não gosto dessa questão da disruptura que a esquerda sempre tenta implementar. Mas eu vou dizer o seguinte: a Inconfidência Mineira, a Revolução de 30, todas as revoltas, elas sempre surgem da insatisfação de um povo, ou de parte de um povo. Quando você tem metade, ou como eu acredito, mais da metade da população brasileira insatisfeita com o que está acontecendo, como foi tocado o processo eleitoral como um todo, não só o resultado final na urna, mas a eleição como um todo, ela foi extremamente
não transparente, vamos dizer assim. Tudo isso que está acontecendo, eu estou alertando a vocês, senhores ministros. Tomem cuidado para que esse tipo de atitude de vocês não desembarque aí, né? Acabe não desembocando mesmo, não desemboque em uma revolta dos manés. O pessoal está dizendo aí, usando um termo chamado Primavera Brasileira. Não, Primavera Brasileira não, pessoal, porque o que aconteceu na Arábia, no Oriente Médio, a chamada Primavera Árabe, na verdade aquilo ali teve interesses de pessoas poderosas e eles manipularam a opinião das pessoas e a vontade e o sentimento delas para que culminasse naquele momento. Usaram redes sociais, usaram um monte de coisa para poder fazer aquilo. Aqui no Brasil é diferente, isso é um movimento orgânico, vem das pessoas, vem da revolta do cidadão, vem da revolta de você, de mim, de cada um de nós, que não aceita aquele chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade de volta no poder do país. É simplesmente isso que acontece. E eu estou alertando aqui aos senhores ministros que essa condução política, porque essa condução da eleição foi uma condução política, porque o STF tem lado político. Eles fizeram de tudo para que o Lula fosse eleito e culminou nesse momento que o Brasil vive, onde os caminhoneiros, por exemplo, estão fazendo uma greve e isso tende a aumentar. Inclusive eu recomendo a quem tá por aí, faça um estoquezinho de arroz, feijão, um pacotezinho de leite ali a mais. Não precisa sair comprando desesperadamente, tá bom, pessoal? É porque eu creio que o preço vai começar a subir. Eu não creio que vai durar muito tempo e tal, não chega a desabastecer, mas estou dizendo para vocês, façam um estoquezinho, ajuda. Não precisa comprar desesperadamente como se não tivesse amanhã, mas você comprar agora já garante que no futuro você não vai ter que pagar mais caro ou tão mais caro. E se você comprar agora e no futuro o preço continuar o mesmo, você vai continuar utilizando da mesma forma aquele arroz, aquele feijão. Ele não vai estragar assim em 2, 3, 4 meses. São produtos que duram aí mais tempo. Então fica aí a dica, o conselho. Bom, pessoal, é isso. Eu quero dizer mais uma vez que não estou incentivando ninguém a fazer nada de errado, a partir para a briga. Pelo contrário, eu peço até que sejam pacientes e não levem as afrontas que o STF fez a vocês, a nós, né? E não deixe isso subir a cabeça. Mas quero dizer também aqui para o STF, por favor, senhores ministros do STF, excelentíssimos senhores ministros do STF, com toda a pompa e circunstância que que a liturgia do cargo pede aí, eu peço a vossas excelências que não maltratem mais o povo brasileiro, que não achincalhem com a nossa cara, que não nos chamem de manés, que não nos tratem como imbecis. Porque o mané, entre muitas aspas aí, um dia pode acordar e dizer: você vai chamar outro de mané. Você vai ver agora quem é o mané. E acontecer algo muito sério, muito grave no nosso país. Pode acontecer alguma coisa nos moldes da Inconfidência Mineira, nos moldes da Revolução de 30 e por aí vai. Pode acontecer... Eu não acredito que chegue a esse ponto, mas já seria... Tudo que o STF já fez já seria motivo para uma revolta armada, só para vocês terem ideia. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual eles são tão a favor do desarmamento civil. Nos Estados Unidos, inclusive, está na lei que o armamento civil é para se proteger, obviamente, né, e tal, das ameaças que aparecerem por ali, mas também da tirania do Estado. E hoje a tirania do Estado é exercida aqui no Brasil pelo STF. Então,
Cidadãos de bem do Brasil, senhores do STF, ponham a mão na consciência. Eu não desejo violência, não quero violência, não quero ver sangue de brasileiros derramado, aliás, sangue de ninguém derramado, não importa a nacionalidade. Só que eu quero dizer o seguinte, o STF já está... O STF não. As pessoas que integram o STF, em especial Barroso, Alexandre de Moraes e outros, já passaram e muito dos limites. Então, eu quero encerrar esse vídeo pedindo a Deus que abençoe cada um de nós, cada um dos brasileiros, abençoe o Brasil e que não deixe nada de ruim acontecer, que isso tudo se resolva da melhor forma possível para o brasileiro e para o Brasil em geral, como nação. Senhor Deus, abençoe o Brasil, abençoe esses que acompanham o nosso vídeo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus, até a próxima e não se esqueça, dá o seu like, comenta, compartilha para os amigos, deixa aí um comentário para ajudar no engajamento e divulga, pessoal, porque o YouTube ele não ajuda pessoas que vêm trazer a verdade para vocês. E fica aqui a minha torcida para que não aconteça aí uma revolta dos manés, vamos dizer assim. Bom, gente, isso aí, valeu, fui!